que eu passei. Então, é mais de uma década sem renovar o quadro e aí servidores antigos se aposentando, a nossa demanda só crescendo e a nossa capacidade operacional diminuindo. Então, essas questões estruturais, né? Agora, no governo Lula, a gente está tendo uma retomada, né, da estrutura do INPE, a gente voltou a essa superintendência que a gente tinha sido rebaixada à condição de unidade avançada do governo anterior. Então a gente não tinha mais autonomia aqui na nossa unidade, tudo dependia da superintendência de Recife. Então tudo isso impacta, né, em termos práticos. E para vocês terem ideia, a gente tem 40 processos de regularização de territórios quilombolas hoje aqui abertos na nossa superintendência, dos quais a gente só tem 2 servidores para dar conta de todos esses processos. Fora as outras atribuições que a gente tem, que é de vez ou outra a gente emite CAF para uma outra comunidade, vez ou outra a gente precisa fazer os trabalhos de inclusão das comunidades no Programa Nacional de Reforma Agrária para ter acesso a crédito e tal. Então tudo isso cada processo de regularização é um mundo, né, mas enfim, a gente César vai vir? Não, eu acho que ele deve estar ali tentando resolver alguma coisa urgente, mas a gente pode ir tocando. Eu acho que era importante agora a gente ouvir a pauta de vocês, qual é a reivindicação, porque aí a gente vai. Eu chamei, convidei Ingrid para ficar aqui também silencioso, porque ela vai colocar ali, eu tenho feito a seguinte metodologia. Vocês apresentam a pauta, a gente vai analisar, o que puder dar resposta a gente já dá, o que a gente tirar como encaminhamento já fica ali pré-agendado, e aí a equipe, que é uma equipe muito grande, é uma equipe de 2, os quilombola, vai dando os passos seguintes, tá certo? Então, vocês podem dizer qual é a pauta. Assim, antes de vocês entrarem na pauta, eu até peço licença só para, como é uma comunidade que a gente não conhece, seria interessante vocês falarem um pouco da trajetória de vocês, até onde, assim, as informações preliminares que a gente tem, que vocês faziam parte da Negros de Lu, e aí eu sou neta dela. E aí é como se fosse uma dissidência da associação de lá. Sim, porque a gente migrando, né, atrás do trabalho, e aí veio essa boa parte para aqui. E daí a gente pensou melhor em fazer outro grupo, né, com a mesma história, só que continuando da filha de Guajiru, que é Lousa. É isso? E aí a gente está nessa luta desde 2018. Mas foi reconhecido. Mas fomos reconhecidos em 2021. Já reconhecido pela Fundação Palmares. Onde Palmares nos reconheceu. Como? Noza, é a filha de Gilu. Noza, N-O-Z-A. De Gilu foi em 90. Quase 30 anos, né? Que a gente vem lutando desde lá de Guajiru, né? Morreram todas, com esses sonhos sem realizar. Está correndo mais, né? Sem esperança. E daí a gente lutando, né? Por isso que eu acho que o termo é dissidente. Aí pode ser a continuidade, para poder também quando pessoa se se parece que houve a ruptura e tal, então eu já percebi que não é. Peço perdão pelo termo, não é dissidência, é uma e aí a gente vem lutando, né? Nós resolvemos fazer esse outro grupo porque o pessoal de Itacuruba, ele quer os direitos dele, mas lá dentro, Itacuruba não tem nada. Itacuruba tem aquelas caatingas, cresce até certo meio morre porque a terra não contribui, não é isso? E nós já estávamos por aqui, a gente entrou em acordo, estamos trabalhando para fazer o desligamento, né? E a gente entrou em acordo de fazer por aqui. E aí o pouquinho que conseguir lá fica para eles, né? E nós lutar por aqui. A gente adquiriu nosso direito por aqui mesmo, que é praticamente 200 quilômetros, 220 quilômetros para lá, para cá. E nós estamos aqui desde 87. Entendeu? Vocês falam aqui é Santa Maria? Vermelhos,
Vermelho é Santa Maria. Vermelho é Santa Porque Maria. a gente tem uns trabalhos no vermelho, outros em Santa Maria, outros ali no Maniçoba. Aí a família, tudo aqui, casamos por aqui, já estamos estabilizados por aqui, né? Entendeu? Aí não. Desde 80 e quanto você disse? 87 aqui no Vermelho. Foi quando inundou a barragem lá. Aquele pessoal, vocês conhecem os meninos do Sem Terra ali, Adail? Não tem uma comunidade ali também? Eu não sei se já foi reconhecida, mas eu não sei se você conhece. Passou da Boqueirão, vindo antes de chegar na Vitória, desse lado aqui, tem uma comunidade, eu também não me recordo o nome, mas não é nos Vermelhos. Vocês já. É nos Vermelhos, né? A nossa sede é Santa Maria. Pertinho da Aquários. Como é uma comunidade? Inclusive, a Adail, que é dirigente do MST, é oriundo também dessa comunidade. É uma comunidade que se identifica como quilombola. Não. Eles ficaram de abrir processo, porque eles ficam lembrando Eu conheço, eu estive lá um dia até para. Fui com a Adail. Tamaqui. A gente fica angustiado, a gente fica triste, se sente humilhado, porque a gente vê nas redes sociais que Quilombola tem direito a isso, tem direito àquilo, não chegou nada. Quase 30 anos a gente não exerceu nenhum direito quilombola. O governo é um setor que tem mais território para plantar o quê? Que não plantam nada. Por que não pega um pedaço de deixa da quilombola, fulano de tal? Porque eles querem trabalhar, porque a gente sobrevive disso, nós somos agricultores, nascemos na roça, aí a gente fica, faz diário num canto, faz diário em outro. E hoje lá onde vocês moram, o local onde vocês moram, a propriedade, vocês estão lá nela, que dá para ser demarcada, ou cada um... Não temos. Só preservar a identidade, mas moram em locais separados. E aluguel, outro trabalha de arrendatário, a gente vive assim. Tá certo. E a gente está dando o governo que dá o que é nosso, por direito. Né? Eu pedi desculpa a Bruno, porque eu falei até meio alterado. Eu disse, Bruno, cadê o nosso direito? Tem que governar o direito os invasores. Porque os sem terra que diz, né? Invade as propriedades da lei, bota a polícia, sai, volta de novo, e aí ganha direito. E nós, cadê nosso direito? Nós não temos direito? Que busca legalizar as coisas não tem. Não, vai terminar invadindo, eu disse, No caso, eu entendo, a gente se estressa, e, quase 30 anos. no caso já tem 26 anos que começou, né, nós entramos, né, organizou o departamento de Quilombola, 26 anos. Hoje eu estou com 50 anos, né, tenho 25 anos, que deu a contrapartida, né, é um direito de vocês, tá, mas até hoje nada, né. Aí, eu estava até pensando no e-mail da minha irmã, eu digo, realmente, aquela coisa é engraçada, o MST, né, o pessoal não fala, mas aí o Bruno disse, não, o quilombola já é um direito, não se trabalha invadindo e tal, tudo bem. Certo, né? Ou não invadir, é bom. Mas não sei se é bom, porque num país onde historicamente não se reconheceu o direito, eu sou vizinho de uma comunidade quilombola, não tem jeito, as lutas sociais também, inclusive para criar a Diretoria Nacional de Quilombola, todas essas conquistas que vocês tiveram, não tem jeito, é fruto de luta, porque o Estado brasileiro historicamente foi para moer para o lado dos graúdos e não para a população pobre, excluída e tal. Né? Então, por isso que, de vez em quando, eu estou aqui, não estou dizendo que tem que ser ocupação ou invasão, estou dizendo que não tem jeito. Governo, e eu sou governo e não governo, mas é feito feijão duro, só cozinha na pressão, não tem jeito. Na verdade, não Pois sei. aí eu estou querendo botar uma panela de pressão, que é para eu cozinhar, estou querendo só uma brechinha. Então, no caso, aí o MST está dentro, o pessoal se der, né? Então, e consegue, daqui a pouco, vai lá, tudo, faz o escrito. E nós, na espera até hoje, meu querido, porque nós não fizemos isso. Não fizeram Nós Não invadimos, nós não nem ser invadimos. chamado, a gente não conseguiu ainda. Nós não invadimos. Mas o MST, só invade dentro da invasão, né? Não, quer dizer, chama ocupação. Para ficar um tanto menos, né?
É a ocupação. Mas é feito os sindicatos, faz greve, faz. Porque é um direito, é legítimo para reivindicar um direito. O que eu queria ver com vocês, eu vou pedir para a Bruno depois falar, eu estou tentando aqui entender, eu já entendi o contexto, vocês são remanescentes de lá e continuadores da luta de lá de Itapuruba, mas vocês não têm um território ainda, precisa de ter um território, desse território, porque deixa eu dizer para vocês onde é que nós, enquanto INCRA, entra. E que bom que vocês já estão reconhecidos pela fundação, né, enquanto identidade. Mas Bruno depois vai falar, eu quero ser bem tranquilo aqui com vocês para dizer, tem hora que a gente diz o que é, aquilo que é talvez o coração de vocês e a mente que vocês queiram, e tem hora que a gente é obrigado a dizer aquilo que não é, porque é muito melhor eu dar para vocês, eu e Bruno aqui que acompanha esse tema, desculpa, Rodrigo, bem realista e vocês até não ficar satisfeitos, do que criar um cenário esperançoso, depois não se cumprir, que é pior, porque aí a gente não tem mais uma mesa de diálogo estabelecida, porque nem vocês vão confiar na gente, nem, consequentemente, a gente confia em vocês. Então, nós vamos ser muito realistas. Mas como esse é um tema que Rodrigo que acompanha, eu vou deixar que o Rodrigo fale para ver o que é possível do INCRA fazer. Veja, de nossa parte, nós temos um desafio e uma missão. A missão da visão pelo presidente Lula, pelo ministro Teixeira e do presidente do INCRA, que é de atender a pauta, e atender a pauta não é eu escutar vocês, é dar possibilitar o resultado, como agora a gente está fazendo com Conceição das Crioulas, que vocês não têm ideia de quanto é difícil, mas não é difícil por causa das famílias lá, a gestão ainda é muito difícil, né? Como eu disse, não é fácil para resolver, mas o que for possível a gente vai estar à disposição para resolver. Agora, claro que eu imagino que vocês compreendam que a gente tem a legislação, a gente tem as instruções normativas que a gente não pode fugir dela, por mais boa vontade que a gente tenha, tá certo? Então, Bruno, diga aí, nesse cenário, o que é o Rodrigo, desculpa, é porque hoje eu estou... O outro faltou, só que é ele. Porque são os dois, né, a dupla ali, aí... Mas, Rodrigo, deixa eu dizer isso de maneira bem tranquila. O que der para fazer, a gente vai definir, estabelece prazo, e o que não for possível dizer, ó, gente, talvez o outro caminho fosse esse, talvez a fundação, a diretoria nacional, formular um documento que mande, e o INCRA dá anuência também desse documento aqui, mas é importante que você coloque aí, Rodrigo, o que é preciso fazer para a gente encaminhar. Eu sei que vocês já esperaram todos esses anos, e nós não queremos também aqui criar uma falsa expectativa para esperar mais 5, 6, 10 Não, anos. aí morre o boi quentante. Aí fica difícil. Pessoal, assim, uma coisa que eu queria até compartilhar com vocês é a angústia que a gente que trabalha na execução de uma política pública que tem pouca efetividade passa também. A gente compreende o sentimento de revolta de vocês, a indignação, porque de fato o Estado não consegue atender, efetivar, na verdade, o direito que está lá garantido na Constituição. A gente tem que lembrar também que o Estado é feito por disputas políticas, né? Ele é forjado nessa lógica da disputa política. Então, uma vez ou outra, entra um grupo político mais conservador, que nega mais os direitos aos movimentos sociais, às comunidades, então fica ainda mais difícil. A gente tem que lembrar que até quando se entra num governo progressista feito o atual, existem os freios e contrapesos da própria estrutura do sistema democrático e da República, né? Que é o Congresso Nacional, que é eleito também pelo povo e que tem uma bancada ruralista muito forte lá, que barra muitas vezes a reforma agrária, seja para a criação de assentamentos, seja no avanço das políticas públicas para o público quilombola, ou seja, nas áreas indígenas lá, que a FUNEC é responsável. Então a gente lida com os sabores e dissabores da política, do arranjo político, eles são preponderantes para nosso trabalho aqui, porque basta a gente lembrar que no governo anterior a gente não tinha recurso, muitas vezes, mal para pagar uma conta de energia da nossa unidade aqui, para vocês terem ideia do grau de negação de direitos e da dificuldade da gente em fazer. Fora a estrutura que vocês veem, que a gente tem pouquíssimos veículos para executar nossos trabalhos, a gente tem essa precariedade da estrutura
como um todo, que é fruto justamente dessas disputas políticas que estão aí dadas, né? O governo tenta muitas vezes, e já fez alguns avanços em relação ao anterior, foi recriar nossa superintendência aqui no passado. Se criou quando eu entrei no INCRA há 12 anos atrás, já existia uma luta para transformar o setor quilombola, que era um setorzinho dentro da divisão de regularização fundiária, que não tinha autonomia. A gente dependia da diretoria, do chefe da divisão fundiária. Hoje se criou uma divisão quilombola. Hoje a gente tem um nível de autonomia maior. Isso eu estou falando em termos da estrutura aqui do INCRA, para poder gerir nossos trabalhos. A gente ainda não tem pessoal suficiente. Dá para chegar aí um servidor novo, mas seremos 3 com ele, para dar conta da quantidade de processos que eu já falei, 40. A gente precisa, no direito administrativo, a gente precisa, para efetivar os direitos, né? Tem o direito e ele precisa ser efetivado. Para se efetivar o direito, a gente precisa seguir um procedimento. São normas que regulamentam aquele direito. A Constituição diz as comunidades remanescentes de quilombo, o Estado tem de regularizar suas terras. Certo? Então, para isso, é preciso haver uma lei que regulamente isso, que é o Decreto 4.887 de 2003, e a nível de INCRA, que é o órgão responsável por executar essa política pública, a gente tem a Instrução Normativa 57 de 2009. Essa Instrução Normativa é como se fosse nossa Bíblia, que a gente segue à risca cada passo para poder se regularizar um território quilombola. Então, existe tem toda uma burocracia, né? O Estado é extremamente burocrático. Ele não é automático. O direito está ali resguardado na Constituição, mas até ele ser efetivado, existe um caminho longo a ser percorrido, e é por isso que o Estado muitas vezes é lento nas suas ações. A gente tem esse entrave da burocracia, por uma estrutura física e do pessoal que a gente tem, que eu já falei para vocês. Então, hoje, o que a gente pode fazer aqui para vocês seria, de repente, abrir um processo de regularização quilombola. Vocês solicitarem a regularização do processo, porque é assim que se dá, em todas as comunidades. Vocês precisam solicitar a abertura do processo aqui no INCRA. Garantir um território a vocês é outra questão que a gente precisaria ver, porque Negros de Giru até hoje não tem. Quantos anos, né? Negros de Giru foi ela, vocês sabem melhor que eu, teve seu território tradicional. E aí, até hoje a gente luta para tentar conseguir adquirir uma área para assentar a comunidade. Os entraves, a gente inclusive tem a Fazenda Boa Sorte lá, que é uma promessa que a gente pode de repente avançar lá, mas é algo que também emperrou entre o governo anterior. A gente, quando estava prestes a fazer a aquisição, não conseguimos. E aí, infelizmente foi isso que aconteceu. Agora, no governo Lula, a gente está na perspectiva de conseguir avançar nesse tema da Fazenda Boa Sorte. Mas, enfim, aí para vocês, o que é o que acontece? A Política Nacional Quilombola fala em regularizar território tradicional, porque para caracterizar o território quilombola, a gente precisa fazer um estudo antropológico para poder justificar aquele território. Por quê? Porque lá na frente vai haver contestação de proprietários, não quilombolas. E aí eles entram na justiça. E a justiça vai analisar o processo. Se o processo não estiver bem instrumentado aqui, bem instrumentalizado, se a gente não instruir o processo corretamente, você já tentando por esses detalhes, ele pode ser anulado. Então há todo esse cuidado que precisa ser tomado. Então, caracterizar um território que vocês não têm uma relação histórica com ele já é um desafio a mais para a gente, porque é preciso justificar a relação da comunidade com a terra. Lógico que o caso de vocês é um caso
diferenciados, especial, porque vocês não pediram para ter as terras de vocês lá atrás inundadas pela barragem. O Estado não teve... E lá em Itacuruba, com licença, e lá em Itacuruba não tem território para todos. A família é muito grande. Não tem. E eles não querem sair de lá. Então nós queremos trabalhar, nós estamos, quando começou essa luta, eu ainda estava jovemzinho, daqui a pouco estou fazendo 50. E cadê? Não sai nada. É muita espera, muito tempo. Aí vem, eu já tenho filho casado, já tenho neto. E daqui a pouco o tempo passa rápido, você vai ter um neto e nada se constrói, nada se conquista. E lá, nós sabemos, lá lá é uma terra, ela está morta. Nós quer coisa viva, nós quer frutuar. Vocês têm perspectiva assim, a gente pensa que determinada área ali seria interessante para a gente. Vocês têm essa visão? Ali também. Eu estou perguntando isso. Tem. E Aí o pessoal fala, a filha do rapaz que trabalha no terreno disse, esse terreno aí, parece que tem aí uma dívida aí com o Inca. Eu digo, pois é dessas que nós queremos. É uma terra que tem dívida com o Inca. Acho que é o município de Santa Maria, né? É perto do Jacobá. Não é malhada para ali perto da Malhada Real? Tá vendo? Não, eu estou dizendo que, como eu conheço ali aquele trecho, e aí eu estou dizendo que o pessoal entraram com um pedido para a Malhada Real e de frente tem a Fazenda São Paulo, né, que já foi assentamento, que foi criado agora. Aí tem. Não, tá. Tem uma que o pessoal já fez até a. Mas acho que ela está desocupada, né? Então era importante você levantar o nome. Cacheado trabalhava. Quem disse foi Neida, a filha dele disse, e ali no Vermelho tem pessoas vendendo, né? Mas quando eu falei sobre o Inca, aí o homem deixou de falar comigo. Eu digo, E vou dizer, hoje a gente tem condição de pagar melhor do que. A gente acabou recentemente fazer um relatório do valor do mercado de terra. Hoje a gente vê que nós temos condição de pagar melhor e nós. Para mim, eu não sei como é que se enquadraria, por ausência de informação mesmo. Mas, por exemplo, ali naquele trecho, por isso que eu estou perguntando, algumas áreas têm sido ofertadas por Programa Nacional de Crédito Fundiário, que não é o INCRA que faz. Eu sei. Apenas o INCRA, eles pedem uma noção de valor de terra da região, mas estão fazendo. Eu sei que ali tem uma área chamada Novo Horizonte, que foi vendida agora, inclusive um pessoal da FETAP que vai colocar. Uma outra área, que eu não lembro o nome dos proprietários, mas que também foi vendida, que é Carnalbeiro, que é tudo ali naquele trecho. E essa, eu não sei como é que ficou essa questão da Malhada Real, se foi também por crédito fundiário ou não. Mas tudo ali naquele trecho, né, que é onde também tem a Fazenda São Paulo, que hoje está sendo criado assentamento. Eu penso que uma das coisas, primeiro, é vocês identificar um território e oficializa para a gente, solicitando processo de vistoria, porque se não for direto na perspectiva quilombola, mas aí também seria um grupo que o INCA pode desapropriar. O INCA não desapropria a terra só para o MST, só para o sem terra. Né? Tem FETAP, tem CPT. Eu tenho participado de algumas reuniões aqui com os quilombolas, né, para também só que ninguém nunca, com os quilombolas, é para obtenção de terra, é para reconhecimento, é para titularizar, é para fazer esse relatório. Né? Eu estou aqui há um ano, esse é o primeiro caso que eu estou recebendo. Já estão suas propriedades, né? Então está lá, apesar de que ela não é proprietária, ela está lá, ela é ocupante. Não vamos dizer invasor não, porque eu acho que é um termo que não condiz, é ocupante irregular. O que a gente busca é regularizar. Se vocês tivessem um terreno para regularizar, seria Aí mais fácil de novo. Eu quero que vocês me deem. Eu disse a ele agora, Bruno, eu quero que vocês deem. Não tem, mas não faz. Esse é o problema, porque, por exemplo, todas as outras comunidades, diferente de vocês, que não passaram por essa situação de ter a terra inundada, estão ocupando alguma área, né? Então a comunidade está mesmo se fosse urbano, a gente tem casos no Rio de Janeiro, então, tem
área urbana. Tem agora uma no Espírito Santo também muito forte, a área urbana, que está sendo agora, e aí como é área urbana é muito caro, mas o INCRA vai ter que encontrar uma maneira de indenizar. Mas aí, eu até por isso que eu perguntei, e lá em Santa Maria, vocês também não estão no espaço? Só que tem um porém, assim, um quesito relacionado a essa área urbana, né? As outras famílias, no caso nós aqui, nós já moramos em um local rural, já é longe da cidade. A gente trabalha com implantação lá também. E onde é essa área que vocês moram? Projeto Fulgêncio, próximo a Caraíba, falei. Porque ali já é uma área pública, mas de certeza, eu vou dizer que eu sou bem realista. Inclusive, eu não sei se vocês estavam participando daquela mesa situacional que veio Sinaí, veio um monte de gente para lá, que a gente já tem outro problema, que aí não é comigo INCRA, mas a gente participa também, é com a Codevasco, que a Chesf foi vendida. E com a venda da Chesf, todo mundo achava que ia ser a Mil Maravilha, e deram os burros na água, porque aí tirou de uma hora para outra, não paga conta de energia, não faz nada, quebrou o pessoal. Santa Maria, eu costumo dizer que Fulgência é quase outra cidade de Santa Maria. E tem uma situação muito delicada, né, de muita dívida, essas coisas que o governo federal está tentando ver como é que faz. Tem o Desenrola Rural agora que dá rebate de até quase 96%, mas não é uma situação fácil. E eu penso que como lá já é um projeto de assentamento, não tem como justificar, por exemplo, a Diretoria Nacional do Quilombola e a Fundação Palmares fazer indicação de uma área dessa para que o INCRA, até porque não cabe uma nova desapropriação, ou o que quer que seja. Porque mesmo quando é comunidade quilombola, mesmo quando o relatório faz o diagnóstico e pontua quais são as áreas, né, aonde vai ser, aí se tem alguns proprietários que tem algum título dentro, o INCRA faz, a gente não é indenização, a gente faz o pagamento, a desapropriação para tirar, né, e no caso ali a gente não teria como fazer isso, nesse caso eu nem sei quantos hectares são. Reapropriar ou está apropriado? Já foi desapropriado, não tem como. Inclusive tem uma orientação, Paulo, da governança da terra, a diretoria, quando era fundiária ainda, que era que área de quilombo, que houvesse sobreposição com assentamento, não desapropriaria. Não, tira o assentamento. Evitaria de fazer isso porque... Mas o INCRA vai desapropriar, ele não pode, e nesse caso é a União. A União não pode desapropriar ela mesma. Ele arrecada. Agora, como é que a gente poderia arrecadar um processo desse? Quantos hectares é lá? Só para me ter ideia. Aonde vocês moram? Lá no Fulgêncio. A sua área que a gente trabalha ou o local como um todo? Não, o local como um todo eu sei que é grande. No local que vocês trabalham e moram, é mais ou menos quantos hectares? Geralmente, por família lá, foi estabelecido basicamente até onde eu sei, 3 hectares de terra, eu acho. E vocês estão vivendo nesses 3 hectares? Não exatamente porque lá não tem água suficiente. Não tem água suficiente. Tá bom, mas beleza, mas já é um caminho, já é uma luz. E se tiver água? A água dali vai estagnar para todo mundo. Já vou antecipando para você. Na época do projeto, foi projetado para um percentual de família e hoje já está em 50% a mais. Então ela vai estagnar. O governo federal, junto com as famílias, o poder público, vai ter que encontrar a solução para aquela água. Eu digo isso porque eu tive acompanhando a mesa situacional com o gabinete da presidência da República. Se vocês me disserem, ó, porque veja, de qualquer maneira, quando o poder público quer, ele consegue encontrar. Não já se levou água no rio até lá? Qual é o problema de ampliar essa oferta de água? Então, se vocês lá, e quantas famílias de vocês têm lá? E é junto, é integrado, ou é muito misturado? São quantas lá? 15, já é bom. Famílias, eu acho. Que no caso essa reivindicação que a gente está buscando dessa terra, que poderia ser separada os meninos. Isso aí já adianta que isso não tem como. Se a comunidade única, porque é o E nós seguinte, temos que formar uma célula, uma associação, não pode ter divisão. comunidade quilombola Uma se comunidade. pensa em unidade. É sim.
E outra, Até o título, é o título não é coletivo. individual, é coletivo. O título vai com o nome da associação, não vai com o nome de um e com o nome do outro, não. Não, mas não é separada que eu quero dizer. Eu sei, mas a gente não pode fazer um território de ilhas. Ah, entendi, Entendeu? entendi. Um aqui e outro lá na frente. Tem que ser Entendi. contínuo. Tá Tem que ser um entendido. território. E esse por exemplo, o caso do Nego Xingu mesmo lá, a gente deixou bem claro, ó, se for a fazenda Boa Sorte e não tiver como ampliar, vai ser o território de vocês, só vai ser isso. Vai ser isso. Porque Então, não por tem isso como que a constituir. gente Exatamente, era Esse por a isso gente que nós. criou esse outro grupo para ficar melhor para eles, porque é pouquinho, ficar todo mundo lá. É quantas? 300 famílias? 400 e poucas já, né? Vocês são quantas famílias? Nós somos 105, 106. Só nós aqui. Só- 10 hectares na Comacequeira, aí 100 famílias já é 1.000. Aí eu tenho que ter 1.200 hectares, porque tem 20% de área de reserva legal, mais 200 para a área social, tem que ser uma área de 1.400 hectares, que não é fácil, já vou dizendo para vocês, nessa beira de rio você encontrar uma propriedade nessa O dimensão. homem que estava oferecendo é 2.000 hectares. 2.000 hectares, quem é que estava oferecendo? Não sei o nome dele, não. Não sei Olha, dizer. vamos lá, pega, se tiver. Não, veja, diga a ele. Você não tem como dialogar com ele? Converse com ele. Se for o caso, diga que o INCRA paga à vista, não paga no TDA mais não. E se não quiser pelo INCRA, faz pelo MDA, pelo crédito fundiário. Que talvez, vou ser bem sincero aqui com vocês, seja mais fácil, mais sério. E vocês não precisam negar a identidade de vocês, não. Se organiza como assentamento, mas vivendo. Eu conheço assentamento na Paraíba que foi desapropriado, criou o assentamento e a comunidade manteve suas características, preservou. E é lá em Santa Maria? Não. É porque eu disse a ele, eu disse, olha, Onde é no esse aí? Pernambuco, ele disse que era próximo ali, vermelho, Lagoa Grande. É um ouro ali, porque tudo ali tem Eu acesso à água do rio. disse É aqui, só o lado de todo. Santa Maria. Vocês têm direito a 40 mil na hora que é Santa assentado. Maria Petrolina. Aí ficou produtor, Tem. com família, fora a casa, que é mais 75 mil. Assim, pessoal, é feito o que eu estava falando. Por exemplo, a questão da identidade quilombola, vocês não vão perder ela É de porque- vocês. É. Isso ninguém Não, Se quero não. for construído um assentamento, para a finalidade que eu estou entendendo que vocês estão Você precisa de um querendo, território. é mais interessante e mais objetivo. Seria mais objetivo. Logicamente que isso também tem não estou dizendo que é fácil também se construir um assentamento, que tem todo. Não, tem todo o processo. Mas todo enfim, outro. mas a política quilombola, ela de fato ela é muito lenta. Isso é uma coisa que ela é Também tem ainda, gente, veja, a gente elege um presidente da República, mas não muda a legislação, não. A gente tem muitas amarras no sistema que não veja, esse é um deles, ó, não permite ter células, não permite fracionar o título. Então, tudo isso cria também limitações. Por exemplo, não permite ao INCRA criar, se não tiver antes a indicação do grupo social demandante, mais a Fundação Palmares, qual é o território para fazer o relatório de identificação. Então, tudo isso são questões. Eu sou muito. É por isso que eu digo, às vezes eu prefiro até não agradar as pessoas, mas eu sou muito direto. Muito bom sabe? Claro, na verdade, uma das formas mais eficazes que fosse para poder a gente obter de forma rápida e de forma mais certa, assim, para poder estar obtendo um norte, para que conseguisse mais rápido. Como é que eu não gravei seu nome? É Júnior. Júnior. Veja, eu não posso dizer para você ideia de prazo, porque cada processo é um processo. Por mais intenção, por mais boa vontade que a gente tem, mas não é algo tão assim, tão rápido. Tem a situação, tem assentamentos. O São Paulo, já tem um ano que eu estou aqui, está apenas no processo de regularização das famílias, a terra já obtida pelo INCRA. Não, tem o granito, que a gente ficou 2 anos para criar assentamento, e até agora a gente não conseguiu criar, porque você tem que atender todos os requisitos para não ficar um processo frágil, para que alguém venha lá de cima, um doido de derrube. Chega um presidente do mas o caminho para mim era duas coisas. Você já tem associação, aí tem 2 caminhos. Ou faz um ofício para a gente. Não estou querendo que vocês neguem a identidade de vocês. Faz um ofício para a gente solicitando, indicando uma área para que o INCRA possa fazer vistoria para analisar a função social da terra. E se tiver alguém que oferte, melhor. Porque aí a gente vai, não vai no sentido de que vão punir, não. A gente vai encontrar a solução e o INCRA vai pagar.
E o outro caminho, como você já também tem uma associação, é reivindicar. Certamente vocês devem conhecer gente da FETAP, do MST, que foram para o crédito fundiário, que é outra política estruturante. Ali, depois de Santa Maria, eu acho que em Europa tem uma área agora que o micro não conseguia desapropriar, mas o proprietário vendeu pelo crédito fundiário. Então, tudo é possibilidade. E são coisas, Júnior, que na hora que identificou isso, o INCRA está fazendo a vistoria, o INCRA vai cadastrar vocês já estão incluídos no programa de reforma agrária. Porque me desculpe o que eu vou dizer, vocês estão desde 87 aí, né, nessa luta, né? Mas a gente não tem um pulo de bicho aqui dentro. Eu sei que vocês têm o reconhecimento da Fundação Palmares, tal, para iniciar isso que nós estamos fazendo aqui, nunca houve. Então nós vamos entender que nós estamos partindo de agora. Eu sempre digo, eu não gosto de olhar para o retrovisor, porque senão eu bato de moto ou de carro, eu olho para frente. E nesse olhar para frente, eu acho que vocês têm associação, podem, tanto pelo crédito fundiário, eu vou deixar o seu contato aqui, vou botar vocês também em contato com o pessoal do MDA que faz isso. Ou então, analisar uma área, dizer, a gente tinha intenção nessa área. O proprietário concorda? Beleza, se concordar, melhor. Se não concordar, aí vocês oficializam para a gente, reivindicando a vistoria e a desapropriação dessa área para aceitar vocês. Então, em relação ao crédito fundiário, a gente teria tomado conta, o próprio INCRA pagaria, ou nós... Não, deixa eu dizer como é o crédito fundiário. Vocês identificam uma propriedade, vai achar uma entidade credenciada para fazer o projeto, e aí vai apresentar, e é uma livre negociação. Claro, livre negociação entre aspas, porque não é porque é o preço que o proprietário quer ou o preço que vocês querem. Entre o que vocês querem e o que o proprietário, que normalmente quer lá em cima, tem aqui um processo, um colegiado para decisão de valores. Porque senão vai ser bom, vai ter essa terra, mas o preço lá em cima que é inviável do ponto de vista econômico. Vocês vão ter 260 mil, uma parte é para comprar terra, outra parte é para estruturar. Esse é um crédito subsidiado, vocês não pegam no dinheiro, esse é assim, ó, o programa eu estou falando do programa dos outros, esse programa não é meu não. Aí feita a avaliação, aí o banco paga, o MDA autoriza o banco a pagar o proprietário. Faz as escrituras, tudo certinho, passa para vocês. No primeiro momento também não é individualizado. Por quê? Porque todos vocês vão estar em uma associação, porque é nesse processo, como é crédito, é onde um é avalista do outro. Então você fica com ele, e aí você não paga, ou você quer vender, quer desfazer o negócio, aí prejudica. Então por isso que fica conjunto e bloqueado. Vocês vão ter uma cessão de uso da área no primeiro momento. A propriedade não é de vocês têm uso e fruto dela. E depois tem um período de carência, depois dessa carência começa a ser pago, mas as prestações têm um rebate muito bom. Eu costumo dizer, rebate não é uma coisa que alguém fez um milagre e aconteceu, não, porque tem um governo que banca esse custo do ponto de vista social. A gente tem a decisão do governo de fazer isso. Então, com isso, vocês teriam aí a terra e a infraestrutura de casa, dos primeiros créditos, e vocês entrariam, então, para ter DAP, ter o CAF, ter o CA e acesso ao PRONAF, na linha específica para... Aí vocês poderiam manter dentro da turma quilombola, na linha específica dos quilombolas. Dizendo que o crédito fundiário desse empréstimo, vamos dizer, que ele pegaria para fazer a compra do terreno, quem pagaria não iria ser nós. Não, é vocês. Mas deixa eu dizer, mas não é agora. Vocês têm uma carência, Tem uma de carência, 10 anos. É isso mesmo. Mas nós compramos, eu ponho o terreno, Você conhece o Antena? Esse é um assunto que eu não conheço. Não, esse é o crédito fundiário, mas isso não é do INCRA, gente. Esse é o problema da DAI, não. Mas esse é particular, mas o governo... Dá um rebate, e tem situação de rebates que vai até 96%, você paga 4%. Eu posso... Pelo INCRA, então pelo INCRA é desapropriação. Aí vocês vão ter que indicar pra gente. Assim feito o Sem Terra faz, indica uma área. Certo é melhor, né? Já está em quantos Como hectares? ele tá falando. Eu vou pedir agora, vou chamar uma pessoa aqui. Por quê? Buscamos aqui para... O que tem aqui, E tem o quê? Ia logo. coisa de luxo, tem sede. Irmã, a gente está agora pleiteando para comprar a Dan. Pois bem. A senhora sabe qual é a Pois Dan? pronto. Ofereça, gente. Eu não tenho medo, não.
Na outra vez eu falei com ele, Aonde falou tudo aí comigo. Onde é esses 2 mil hectares de eleição? Ali no Verde. Passa o verde. Passa pra ele. Não precisa ter não, nós já estamos aqui. Marque uma reunião com ele aqui, eu Tô aqui recebo só. vocês aqui de novo com ele e vou dizer quais são os documentos que ele precisa para fazer a oferta. Eu tiro uma equipe para fazer a vistoria, né? Faz a vistoria, desapropria, compra. Aí nesse caso é o 433. É. 3-3. Agora também. Oi? Para não esquecer das anotações, tira uma foto para armazenar na galeria de Porque eu sei mesmo com água. Tá rolando, tá. No papel. Não, mas é porque eu estou fazendo. Ah, que daqui a pouco ela vai fazer a ata, é porque eu estou anotando minhas coisas aqui. É. E deixa tudo indexado. Próximo ao vermelho, é? Deixa eu ver. É uma área privilegiada. Acho que é esse outro. Pois caça aí, minha mãe. Sei lá, tá. Tem que ser objetivo, sem meias palavras. Pergunta onde é, quem é. Então, eu perguntei. Para ficar certo, né? Não, quando ele me ofereceu, ele disse, não, é entre Lagoa Grande e Petrolina. Quando ele me ofereceu o outro. Pois pronto, nós já estamos aqui, já vamos, ele já pode ligar, que já conversa com. Se por acaso encontrar um próximo cabrobola ali também é válido, não? Porque já pode dar Vejam, região. não. Aonde vocês quiserem, é vocês que vão ser os Aí, beneficiários, vocês vão ficar o pessoal lá. de Itacuru. Entendi. Eu achei que tinha basicamente uma limitação territorial, assim, mas No Pernambuco. menos mal, é. Aonde vocês Sendo no escolherem, Pernambuco pode ser, né? aonde vocês escolherem, o INCRA vai Avaliar. Não, nós queremos aqui em Itacuru. Não é que o INCRA vai fazer. O INCRA vai fazer avaliação e vistoria e avaliação. Vai tentar chegar numa coisa. Eu estou com isso lá em Pedra. Mas eles não. Em Pedra, não sei o que, Balalaica, em Floresta. Tem um detalhe. Não se chegou ao acordo que ele queria pedir um preço Isso lá em é o cima. preço de mercado e o preço que o INCRA avaliou. É, que é o preço. Não. O INCRA compra a mais do que o preço de mercado. O problema é o preço que alguns ficam especulação. Aí a gente não vai. Porque senão fica ruim pra gente e ruim pra vocês. Porque o INCRA, quando avalia um imóvel, ele leva em consideração todas as benfeitorias, depreciação de benfeitoria, tudo isso, o valor da terra, nua, tudo isso é avaliado e de acordo com parâmetros de todo mundo. Pra vocês terem ideia, uma coisa é um equipamento que está instalado, que tem ainda 20 anos de vida útil, e aquele que já está em fim de linha. Um plantio de manga, de coqueiro, de tudo, a gente analisa tudo isso. A equipe dos agrônomos vão analisar tudo isso, porque uma coisa é você ter uma manga que está no seu 3º, 4º ano de produção, e outra coisa é você ter uma manga que está em fim de linha. Os caras dizem, não, mas tem tanta manga bonita, o pé bonito não quer dizer que tem a capacidade produtiva. E aí, às vezes, o proprietário ali acha que ali vale 3 vezes mais do que realmente vale. Ou acha que vale, ou diz que Eu vou dizer a vocês, nessa região ali, que ela estava dizendo, uma média de hectare ali é entre 5 e 8. Por que eu digo entre 5 e 8? Porque ela começa aqui, ó, normalmente com 100, 150 metros de beira de rio, que é muito importante, mas ela vem 10, 15 quilômetros para cá. Então, meu irmão, eu vou botar água daqui para cá, o custo disso é muito alto. Então, nos primeiros 5, 6